necessidade de honra, de reconhecimento em Saul, que era insaciável. Saul não estava preocupado em agradar a Deus ou buscar a glória de Deus. Saul queria honra para si mesmo. Vamos dar uma olhada agora em qual foi o comportamento e reação de Davi nas duas vezes que a Bíblia relata de pecados grosseiros de Davi. Primeiro foi este, do adultério com a mulher de Urias. Quando o profeta o confrontou, qual foi a reação de Davi? Nós podemos ver isso no Salmo 51. Primeiro ele diz assim: para Deus, pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal diante dos teus olhos. Depois ele expõe qual era o temor que havia no coração dele. Ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus, faz qualquer coisa, me tira o trono, me tira a coroa, faz o que quiser, mas não me tire o teu Espírito Santo. Diz: devolve-me a alegria da salvação. A alegria de Davi não estava no trono, não estava no exercício do poder, não estava na glória e na honra que recebia de Israel. A sua alegria estava na salvação de Deus. Aí diz assim: Senhor, se tu quisesses, eu te daria ribeiros de azeite em sacrifício, milhares de carneiros, mas tu não te alegras com sacrifícios, senão eu te daria. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Davi conhecia o coração de Deus e sabia, como está escrito lá em Isaías, eu estou dizendo que habita no alto e sublime lugar, mas também habita com aquele que tem um coração quebrantado e contrito. Deus sabia como Deus se alegra na humildade do homem, na humilhação do homem. Davi conhecia esse segredo do coração de Deus, que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Já voltamos nesse ponto. Vamos pegar logo outro episódio de Davi. Já bem na frente, com seu reino bem estabelecido, seus inimigos vencidos, Davi reinava tranquilo, preparava-se já para construir o templo, começava a juntar os materiais para a construção do templo. Davi olha assim e diz: bom, vamos conferir qual é a força que eu tenho. E resolve contar o seu exército. O seu comandante, que não era nenhum santo, Joabe, mas naquela hora teve lá uma iluminação de Deus e disse: meu rei, por que fazer isso? Não foi Deus quem te deu todas essas vitórias? Mas conte meu exército. Bom, e saiu lá o Joabe para contar todo o exército de Davi. O que Davi estava fazendo ali? Era algo parecido com Saul. Eu posso, eu tenho a força, eu posso fazer isso. E Deus trouxe uma praga sobre Israel, e o povo começou a morrer. E Davi viu o anjo de Deus sobre Jerusalém com a espada na mão. Sabe qual foi a oração de Davi? Disse: eu é que pequei, mas essas pobres ovelhas que fizeram? Senhor, seja sobre mim e sobre a minha casa a tua mão, não sobre eles. Vocês percebem como uma oração dessa toca o coração de Deus? Diz: Senhor, não punha eles por minha causa, punha a mim, porque o pecado é meu. Essa diferença, irmãos, na atitude do coração, diz muito para Deus. É o mesmo que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 7 e verso 8. A igreja de Corinto estava sendo assediada por muitos falsos apóstolos, e vocês podem ver isso claramente lendo principalmente a segunda epístola, como Paulo combate esses falsos ensinamentos, como Paulo chama esses homens de falsos apóstolos, diz que eles são ministros de Satanás. Paulo entra pesado para proteger a igreja contra aqueles homens enganadores, mas ao final ele diz assim, verso 7, capítulo 13 de 2 Coríntios: estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados.
porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, Paulo estava dizendo assim: não me importa o que pense a meu respeito, desde que vocês estejam bem. Eu quero o bem de vocês. Estou orando para que vocês não façam nada de errado, que vocês sejam aprovados. E quanto a nós, não importa. Isso é um coração pastoral. Quanto do serviço do ministério na casa de Deus tem sido contaminado por homens maus que se tornam dominadores do rebanho e que usam o rebanho em seu próprio benefício, para se afirmar, para terem reconhecimento, para terem honra, para terem glória, em detrimento das vidas que Deus confiou a eles. Quanto mais amplo o ministério, mais chance desse pecado se manifestar e ser destruidor. Mas isso se manifesta também nos níveis ou nos círculos menores de ministério. Um discipulador pode ter um coração assim, de querer se afirmar e ter o seu discípulo quase como a sua propriedade, e usar o ministério para se afirmar e para adquirir algum tipo de status espiritual ou ministerial, algum tipo de reconhecimento. E isso é uma contaminação do espírito. E a única saída para esse negócio é a humilhação. Voltemos aqui um pouco ao que eu comecei a falar sobre como Davi conhecia esse segredo do coração de Deus, que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vamos usar dois exemplos bíblicos outra vez para isso. Primeiro, Acabe, rei de Israel, marido de Jezabel, um homem perverso, influenciado por sua mulher idólatra, porque Jezabel não era israelita, era de um dos povos ali daquela região de Canaã. E Acabe fez o que era mal perante os olhos de Deus. E Deus mandou que Elias fosse lá e amaldiçoasse Acabe e a casa de Acabe. E Elias chegou diante do rei e pá, amaldiçoou e foi embora. O que fez Acabe? Rasgou as suas vestes, degrenhou os cabelos, se assentou sobre pano de saco e cinza, jogou cinza sobre as cabeças, se humilhou, jejuou. Sabe o que Deus disse para Acabe? Volta. Desculpe, para Elias, volta lá. Ele disse: mas Senhor, Acabe. Deus disse: você não viu que ele se humilhou? Isso de um homem que se humilha, Deus não resiste a isso. O caminho mais curto para alcançar o coração de Deus é a humilhação. Quanto mais nos afirmamos, mais Deus nos resiste. Quanto mais quebramos, mais Deus nos atrai. Um exemplo talvez pior do que o de, exemplo mais forte talvez do que o de Acabe, é o de Manassés. Manassés foi filho de Ezequias. Ezequias foi um dos reis, dos melhores reis que Judá teve, mas ele teve um filho que se tornou um rei muito perverso.